Bom, pessoal, segunda semana de março e vamos falar um pouquinho então desse preço do bezerro, né? A gente já veio alertado que os preços do bezerro em São Paulo estavam muito caros, né, em relação aos preços do Brasil, e essa semana tivemos uma correção grande, aí os preços caíram de 1.297, o índice exalto, para 1.240, né, 240, 250 foi mais ou menos a queda que ele teve apenas aí em poucos dias. Mas o interessante, gente, é que assim, a gente percebe que os preços não estão subindo mais com a mesma força, né? Eles não estão subindo numa velocidade muito alta. Eles subiram bastante e agora deram uma relativa estabilizada. E como a gente comentou com vocês, o início de abril, aí, março, é a época que esses bezerros começam a chegar ao mercado. Então, podemos ter, de acordo também com essa demanda que a gente está com a recuperação do Brasil, com a demanda de carne, podemos ter alguma pressãozinha baixista. Não estamos acreditando em grande cenário de queda, mas podemos ter um pouco de pressão baixista, que seria uma excelente oportunidade para quem ainda tem que comprar bezerro para esse ano. Quem tem que vender ainda está num bom momento de ir fazendo as suas vendas enquanto essa oferta de bezerro aí da safra, que é normal ela ocorrer, ela não chega ao mercado. Do lado importante que a gente gostaria de ressaltar é como é que você pode montar ou perceber a importância dessa comercialização, de encontrar os pontos adequados para você comercializar, quanto está rendendo o bezerro hoje, se você olhar isso, e quanto você poderia ter ganhado se você tivesse feito as compras em momentos adequados, não só do bezerro, mas num cenário, projetar esses cenários. E num cenário, se ele está bom, se vale a pena eu produzir mais, ou aumentar a minha produção, aumentar a minha estratégia, porque há um cenário positivo para a gente olhar para frente. Então, para isso, gente, eu simulei aqui na nossa planilha um quadro para vocês darem uma olhadinha. Vamos acompanhar ela aqui. Bom, pessoal, então para a gente poder visualizar aqui uma simulação em cima dos animais que a gente compra todo dia aí no nosso mercado, e a vantagem de você fazer uma boa operação de mercado e explorar isso no longo prazo, a gente fez uma simulação aqui, onde a gente vai mostrar para vocês. Então, para isso, a gente precisa, pelo menos, lançar o nosso cenário básico, que a gente pode lançar ele aqui. Os dados para as premissas básicas foram essas, né? Quer dizer, eu tenho um animal de 1.250, esse bezerro pesava 180 quilos, ele está ganhando 5 arrobas e meia mais ou menos por ano, vai vender ele a 157, mais ou menos daqui 700 e poucos dias a gente começa então a simular. Eu não vou me apegar muito a isso, o importante aqui é que essa simulação ela nos gera um cenário básico, e onde a gente pode começar a lançar dados nesse cenário básico, tá certo? E para lançar dados a gente começa então a olhar esses números, né? A gente faz um simulador onde a gente gera alguns indicadores importantes para a gente avaliar. E esses indicadores podem ser observados então neste quadro daqui, tá certo? A gente vai observar que esse animal, essa simulação com aqueles animais, geraria R$ 838 por cabeça em 753 dias, gerando uma taxa de retorno, ou seja, que é comparável ao seu CDI do banco, uma taxa de retorno de 13,19%. Ou seja, quando a gente tem um CDI de 6,5% ao ano, eu estou gerando 13,19% ao ano, eu estou ganhando praticamente o dobro do que eu deixar meu dinheiro no banco. Então vale a pena aplicar nesse negócio. E estou produzindo as nossas 5,6 arrobas por hectare ano. Dependendo da minha taxa de lotação, isso aqui aumenta nosso lucro por hectare, né? Nossas arrobas produzidas por hectare. E aí eu criei aqui essa linha vermelha, que ela vai representar no nosso gráfico aqui essa linha vermelha, que é mexer ou no seu custo ou na sua receita. Se você mexer somente no custo e na receita, você vai gerar um impacto sobre o seu negócio. Essa linha de produtividade, ela representa aumentar a produtividade da sua fazenda. Se você investir em produtividade, qual seria o retorno que você obteria? Só que a nossa produtividade ela não considera o impacto de aumentar custo. Ela é aumentar a produtividade sem aumentar o custo, né? Ou seja, você ser mais eficiente. Mas a gente pode simular o aumento de custos aqui. E por último, se a gente mexer nos dois, a gente vai ter um impacto total. Elas estão iguais aqui porque nós estamos tudo com zero. Quando a gente começar a simular, nós vamos ver também
é este gráfico daqui se modificar. E esse gráfico quer dizer o que para a gente? Ele quer dizer exatamente, gente, que dado que o sistema é bom, produzir uma taxa de 13,89, ganhar R$ 838 é interessante, quanto eu ganharia se eu aumentasse o volume de animais? Porque está interessante, então vale a pena eu botar animais. Se eu simular aqui, eu vou ter algumas retas. Então hoje nós estamos aqui simulando um sistema com 1.000 cabeças, que ganha R$ 838 mil nesse sistema, na fazenda com 1.000 cabeças. Se eu aumentasse esse número para 2.000 cabeças, eu passaria a ganhar R$ 2.076.000 nesta fazenda, passando para 2.000 cabeças o sistema. Então a gente vê que isso aqui mais que dobra. Os números vermelhos representam uma curva vermelha, quando a gente variar esses custos, os custos variáveis, né? E o sistema azul representa a gente mexer na produtividade. E a melhora dos dois vai ser representado pela nossa linha. Então nós vamos ver como é que isso funciona. Vamos dar uma olhada rápida. Bom, eu estou comprando um bezerro de 1,250. Mas, gente, eu tive a oportunidade e a gente acusou aqui na Agromove para o pessoal que o ano passado nós tínhamos a oportunidade de comprar esse bezerro 8% mais barato. Qual seria o impacto, então, no meu resultado se eu tivesse feito essa operação 8% mais barato? Opa, já mexemos as curvas aqui embaixo e os números já se modificaram. Eu passaria, ao invés de ganhar 838 de não fazer nada, eu passaria a ganhar R$ 965 por cabeça. Isso me daria uma taxa de retorno de 17,45. Ou seja, eu ganho quase 3 vezes o CDI. Em vez de ganhar o dobro, eu estou indo para quase 3 vezes a minha rentabilidade em relação ao CDI. E nós vemos que o nosso retorno aqui também aumenta. Em vez de eu ganhar 838 mil na minha fazenda, eu ganharia 965, representado pela vermelha e pela azul, que eu só mexi na minha gestão externa. Reparem que aqui nós não mexemos em nada de produtividade, simplesmente eu comprei melhor e no momento certo eu já poderia estar tendo um impacto desse porte na minha gestão. Pois bem, e se eu quisesse aumentar a minha produtividade? Vamos voltar aqui para zero e falar, olha, mas eu quero aumentar minha produtividade em 20%, uma vez que eu já paguei mais caro, mas eu quero aumentar o número de animais nessa fazenda porque está interessante. Se eu aumentasse a produtividade sem custos, produzisse mais por animal aqui, mais arrobas, eu teria aqui, passaria para 21% de rentabilidade. Já estaríamos falando aí quase em 4 vezes a mais aí esse número, né? O número do CDI. Então a nossa rentabilidade subiria muito. Porém, eu sei que eu não consigo aumentar a produtividade se eu não investir. Então eu teria que lançar aqui nos meus custos variáveis um custo para a gente aumentar o nosso custo. E olha aqui o resultado, aumentar 5% o nosso custo para obter 20% a mais de produtividade, eu também tenho um impacto geral de 18%. E minha rentabilidade, meu ganho por cabeça passa de 838 para 877. Neste projeto ele é simulado aqui pela nossa linha verde. Então eu sairia de um projeto de 1.000 cabeças que ganharia 877 e o aumento de receita, dobrar o meu número de cabeças, me levaria a R$ 2.086.000. Resultado daqui 627 dias. Reparem que aqui é muito importante, quando a gente aumenta a produtividade, nós reduzimos o período que o animal fica para chegar ao mesmo peso. Então, este é o impacto. E vamos fazer mais uma brincadeira aqui então, gente. E se eu também conseguisse nesse período aumentar a minha receita em 5% lá na hora da venda? Olha aqui, o nosso resultado sai de 838 e vai para R$ 1.018 por cabeça. Num tempo menor, com 22% de resultado. Ou seja, a gente tem um impacto sobre rentabilidade, tem um impacto sobre o número de cabeça, e o nosso resultado aqui sai de 838 original em 1.000 cabeças para 1.018. E aqui, se a gente dobrar esse número de cabeças, nós vamos aumentar o nosso resultado. Aumentando o número de cabeças aqui embaixo, o nosso resultado então vai para R$ 2.369.000 em 627 dias. Então, esta é a importância de olhar para fora da porteira, gente. Esta é a importância
de estarmos observando esses números e começar a fazer simulações que nos levam a atitudes inteligentes, ok?